Pronto. A gente tá ao vivo, esperando o pessoal se conectar. Alô? Olá. Maiara, seja bem-vinda. Marcos Freire, seja bem-vindo. Um abraço para todo mundo que já está online. Daqui a pouco a gente entra com a participação dos grupos. Só dando um tempinho. Vocês estão me ouvindo legal? Que eu não sei se esse... Vocês estão conseguindo me ouvir? Olá, Ronayan, Maiara, Coletivo Atuantes em Cena, a gente conversa lá já. Ok, se der qualquer problema no som, por favor, poderiam me dizer? Só um instante aqui, deixa eu colocar um negócio aqui. Pronto, só fixar uma coisa aqui. Gente, eu não tô sabendo fazer. Como é que coloca isso aqui? Consegui. A pessoa vai apanhando aqui dos mecanismos, né? Pois é, foi um cenário que eu improvisei aqui para dar uma carinha mais legal à coisa, né? Esperar só mais um pouquinho enquanto o pessoal chega. E aí enquanto isso, eu vou falando um pouco do que é o projeto, né? Do que é o Hortite. O Hortite, nós somos um grupo da cidade de Iguatu, um coletivo teatral da cidade de Iguatu, que foi fundado no ano de 1999, então temos 21 anos de existência, completos no dia 18 de abril passado, mas em virtude do que nós estamos vivendo, da pandemia, né, dessa situação difícil de isolamento que a gente está vivendo, a gente não conseguiu realizar nossa programação presencial como a gente tinha planejado. Mas para não deixar passar uma data tão importante em branco, nós resolvemos então fazer essa programação virtual que já vem acontecendo várias ações relacionadas aos 21 anos do grupo. A primeira delas foi uma live em comemoração ao Dia Mundial do Teatro, depois uma falando sobre o Hortite, um outro projeto que a gente desenvolve chamado Deixa que eu conto, e Doce 12, através de contação de histórias para criança. Eu estou aqui falando para ver, enquanto isso, ver se entram mais pessoas, para poder a gente chamar o nosso primeiro convidado, que é o grupo Atuantes em Cena, da cidade, na realidade do Cariri, né? Porque envolve várias pessoas aqui do Cariri cearense, de cidades distintas. Daqui a pouco a Lucivânia e o Emanuel poderão falar melhor para vocês. E essa iniciativa de fazer essa live hoje, quer dizer, isso é uma coisa que o grupo já traz em si, né, dentro do seu projeto artístico-pedagógico, é tentar movimentar o teatro de grupo na nossa cidade e região, e agora também a ideia da gente conectar-se, né, entrar no intercâmbio, ainda que seja virtual nesse primeiro momento, com os outros coletivos de outras localidades, e com o intuito de fortalecer esse movimento teatral existente no interior do estado e, por que não dizer, no Ceará, né?
que a ideia que se tem é de fazer realmente uma rede onde esses grupos possam estar integrados, né, e que possamos lutar por políticas públicas voltadas para o teatro, que possamos fazer circular os produtos que são feitos, no caso os processos que são feitos pelos coletivos, e também fortalecer-nos enquanto movimento, né, enquanto companheiros e fazedores de arte, especificamente fazedores de teatro. Então essa é a ideia que se tem através desse, o objetivo desse nosso encontro virtual é exatamente isso, estreitar os laços, estreitar os afetos entre os coletivos. Por isso, acho que agora dá, eu vou chamar aqui a Lucivânia, do Atuantes em Cena, só um instante, que eu ainda sou um tanto quanto meio amarradinho nessas coisas de internet. Enquanto a Lucivânia entra, enquanto o Atuantes entra, a gente fica aqui batendo papo com vocês. Olá! Oi, Oi, boa noite. Boa boa noite, noite. Lucivânia. Boa noite, Emanuel. Como é bom tê-los aqui, né, nesse nosso espaço. Sejam muito bem-vindos nessa troca de afetos, de carinho, de experiências entre a Ciortade de Teatro e o coletivo Atuantes em Cena. Eu não quis dizer, ô Silvânia, que era do Juazeiro, era do Crato, eu acho que é do Cariri, né? Porque tem muita gente envolvida nessa família chamada Atuantes em Cena. Isso. A gente se define mesmo como Cariri. Até mesmo Uhum. porque a relação das três cidades, principalmente, né? Crajubá, Crato, Juazeiro. Deu uma cortada. Deu uma cortadinha. Pelo meu. Deu uma cortada, Lucivânia, repete. Então, assim, a gente se define mesmo como sendo do Cariri, até mesmo assim, considerando que existe uma relação de muito proximidade, assim, entre essas três cidades que formam o Triângulo Crajubá, né? Que é Crato, Uhum. Juazeiro e Barbalha. E considerando que os integrantes, eles residem nesses três lugares, assim. Quer dizer, na verdade, os dois, né? Que é Crato e Juazeiro. Mas os nossos processos de criação tem pessoas de Barbalha também. E assim, no momento inicial, nós iniciamos aqui no Juazeiro. Hoje a gente está com a sede no Crato, que é a sede na Casa Ninho, dividindo o espaço com o Grupo Ninho de Uhum. Teatro. Mas a gente se define Cariri mesmo, assim, justamente por essa relação. São três cidades muito próximas, que você pega um ônibus, que dá até para ir de bicicleta, né? Tem pessoas É que verdade. fazem esse Tem gente que trânsito. vai a pé, né, fazendo caminhada entre as duas cidades. É, Realmente é o mundo Cariri, né, por assim dizer. E você, Emanuel, gostaria de se apresentar também? Eu não sei o que dizer não, José. Mas enfim, é isso, né? Às vezes as pessoas, até mesmo para a gente definir de onde a gente fica nessa, né? Porque tipo, a gente mora no Juazeiro, mas a gente dorme no Juazeiro, né? Eu gosto de dizer assim, que a gente dorme no Juazeiro, mas ó, a família mora no Crato, outras pessoas moram em Barbalha e, tipo, às vezes a gente nem dorme no Juazeiro, né? E tem todas essas relações. Mas enfim. Tem esse lance mesmo dos afetos que se cria, né, das relações que se constrói, que vão muito além, inclusive, da própria família. Eu sei que Lucivânia é do Juazeiro, você é aqui do Crato, mas também tem a família que se faz dentro do coletivo, né? Então, para a gente abrir essa nossa conversa, que nós vamos ter, no caso, 30 minutos, no caso, agora 26, para a gente fazer um bate-papo aqui, é, falar do coletivo, falar do que é ser teatro de grupo, com a importância de estar dentro desse pensamento, né, dessa lógica de teatro de grupo. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, ou melhor, gostaria que o coletivo falasse, é como foi criada, né, de onde surgiu a ideia desse ajuntamento de pessoas e para criar esse grupo tão maravilhoso que é o Atuantes em Cena. Poderia me falar um pouco do histórico? posso falar? Quer que eu fale? Mas tu contextualiza melhor, eu acho. Vai. Pronto, então, assim, o Coletivo Atuantes em Cena, ele é um grupo que surge em 2013, é um grupo que
surge muito relacionado a algumas produções que vinham sendo construídas dentro do curso de teatro, dentro da licenciatura em teatro. A maioria de nós, na época, éramos alunos, e a gente começou a perceber que existia quase que um ritual de relação, assim, de prática. A gente começava a se perceber sempre dentro dos processos do outro, dentro da universidade. E aí, naquele período, eu estava no processo de conclusão do meu curso de licenciatura, era o processo de encenação 3, a gente estava com a montagem do espetáculo Pequeno Príncipe, que inclusive José fez parte, né, José? Eu lembro bem, foi maravilhoso. E aí a gente estava circulando com esse trabalho em alguns festivais universitários, e aí muito pela relação de troca, de afeto também, né? Porque eu acho que o teatro ele surge antes de qualquer coisa através do afeto. E a gente estava se afetando, eu, a Bárbara, o Emanuel, o Jamal. Então, assim, esse pontapé inicial veio meio que disso, assim. Eu fazia parte dos processos que a Bárbara estava inclusa, a Bárbara fazia parte dos meus processos, o Emanuel, que trabalha com música, começava a se inserir nessa criação de música autoral para o espetáculo, que era uma coisa que ele não tinha essa prática, foi se colocando ali, foi desenvolvendo, e as nossas produções na universidade, elas tinham muito desse lugar, né? Esse lugar do experimento. Então, eu me experimentando como encenador, o Emanuel experimentando nessa criação de música autoral, essa música que não era só a música ao vivo, mas uma música que ele produzia no outro formato. A Bárbara ali também com o trabalho dela. Então, a gente foi se juntando. E aí, num festival, que eu me lembro muito bem, a gente já vinha conversando algumas coisas a respeito, e a gente estava naquele festival, que é o Festival Ato de Campina Grande, que é um festival universitário. E aí, José foi quem disse: por que é que tu não cria um grupo de teatro? Aí eu disse: como assim? Cria um grupo de teatro, do jeito que ele fala, né? E aí, mas vamos pensar o nome. Aí ele foi a pessoa que falou, vamos pensar o nome. E ele deu o nome do grupo, assim. A gente ficou estudando, era Coletivo Atuadores do Cariri. E a José deu esse nome. Aí depois, quando a gente voltou de tudo aquilo, a gente continuou vivendo essa experiência de trabalhar uns com os outros, e a gente resolveu, vamos materializar isso, né? Porque depois que a gente saísse da universidade, a gente queria dar continuidade aos nossos processos artísticos. E a gente estava se entendendo dentro do espaço criativo. E aí foi quando, de forma intuitiva, a gente resolveu, vamos seguir. E aí foi quando o grupo nasceu, foi quando a gente se juntou a outras pessoas que estão também no início do grupo, que aí vem o Eudes Filho, que ainda faz parte do coletivo, e vem tantas outras pessoas, e o Wilson Matos depois, que entrou depois, mas assim, outras pessoas vão se juntando, e aí a gente resolve, né, fazer e dar vida a esse coletivo Atuantes em Cena, que inicialmente a gente não sabia o que era, a gente não tinha nem ideia do que era ser teatro de grupo, mas a partir dessa relação de compartilhamento, essa relação de escuta, que eu acho que tem muito disso, assim, é um exercício de escuta, a gente foi percebendo que isso estava um pouco alocado nas nossas discussões enquanto grupalidade. A questão de estar envolvido com as questões políticas, entende? Então, a nossa forma de ser no mundo, ela foi se definindo a partir dessa relação de encontro. E como nos enriquece, né, também, porque é a partir da criação do coletivo que a gente começa a ter uma visão, uma visão mais pontuada nas nossas próprias pesquisas, né? De onde a gente vai caminhar. Acho que foi Flavinha perguntou aqui das rabecas, na verdade são 2 violões aqui, a rabeca tá ali. Aí, tipo, com isso, com essa entrada, né, assim, com essa criação do coletivo, esses instrumentos também vão aparecendo por causa da pesquisa mesmo, na minha pesquisa dentro do coletivo, de uso de instrumentos, e aí, tipo, foi interessante ela ter falado isso, porque é a força que o coletivo nos dá, né? Assim, os coletivos nos fazem mais forte, né? A gente fica mais forte quando a gente tá junto, quando a gente se une, né? Eu não sei, eu vou te fazer uma pergunta, Emanuel, pode ser que eu esteja enganado. Eu sei que você fez a música do Aquele que Diz Sim, Aquele que Diz Não para mim, na encenação 2, que a gente fez, né? Foi até com o professor Luiz Renato. Deixa eu dizer, foi tua primeira experiência, ou tu já tinha feito isso para o
coletivo não, que ele ainda não tinha surgido, não é isso, você, Vânia? Naquele momento. Na verdade, não, José. O primeiro trabalho que eu fiz, pensando a música junto com a direção, mesmo, foi o Beijo Beijando Beijado, com o Rodrigo Tomás. Ah, Antes do 2. Aí depois desse, aí foi que eu acho que eu fiz também, antes de fazer aquele que diz sim, aquele que diz não contigo, eu tinha feito também o Romeu e Julieta com a Amandinha. sim. Esse teu processo foi o terceiro que eu fiz, assim, a gente sentou, Esse- né? A gente chegou a sentar, a pensar. Na verdade, fizemos juntos, né, a trilha, porque eu acho que minha pesquisa musical vai muito disso, parte muito do escutar o outro e fazer junto com o outro. E foi o que a gente fez, né, na verdade, naquele processo, né? A gente fez muito junto. Foi uma trilha feita por nós dois, né? Principalmente as letras e tudo. Respondeu? Tem sim, muito sim. que o Emanuel fala, né? Que é essa vivência em grupo, né? Ela aponta possibilidades de você definir um caminho que você quer desenvolver enquanto artista. Então, assim, o grupo vai se definindo, o grupo vai construindo a sua poética, mas a poética do grupo, ela está alinhavada às questões que os artistas que estão inseridos nele constroem, né? Sim. Então, assim, eu fui se descobrindo aí nessa pesquisa musical, eu fui me descobrindo aí na pesquisa da encenação e de outras coisas, na relação com a iluminação, um pouco da experiência com dança. Enfim, cada pessoa vai sendo construindo, vai se construindo e vai desenvolvendo suas pesquisas individuais junto ao coletivo, assim, que eu acho que isso é o poder, assim, é o que é importante nessa relação também. Você, Vânia e Emanuel, então, em se tratando e se falando de processo criativo, quantos espetáculos hoje existem dentro do coletivo, que o coletivo já produziu até hoje? Me José, fala deu um uma... pouco disso. Pode repetir a pergunta, por favor? A respeito dos processos criativos do coletivo. Quais são os processos? Qual foi aquele que acabou se projetando mais? Enfim, qual é o trabalho que vocês estão com ele em cartaz agora? Então, assim, nós temos alguns trabalhos, assim, que nós fomos construindo ao longo do tempo. Existe uma relação no coletivo que ela é muito ligada à literatura, de alguma forma. Já existem, eu acho que 3 ou 4 trabalhos, a gente não parte naturalmente, assim, de uma dramaturgia. Nós até Uhum, temos um trabalho que foi desenvolvido a partir de uma dramaturgia determinada, que no caso foi o Esperando Godot, né? Mas os uhum, outros trabalhos a maioria, nascem de textos literários mesmo, assim, como o próprio Pequeno Príncipe, Foi o primeiro, depois né? que foi o primeiro que ainda existe no repertório do grupo. Ativo. Existiu também o Marta, não, o Marta, a Árvore e o Relógio, mas o Revolution, que é a Revolução dos Bichos, que também é um texto literário. George Orwell, Hoje nós estamos trabalhando com Os Miseráveis, que é o texto do Victor Victor Hugo. Hugo. Então tem uma relação assim com a literatura um pouco organizada, mas nós somos muito abertos assim nessa questão do que nós trabalhamos, né? Eu acho que nós também trabalhamos com os textos do Caio Fernando Abreu, que é um espetáculo que nós temos em cartaz hoje em dia, que é o Existe uhum, Sempre a direção de Edsel Barbosa. Então, assim, a uhum, questão da literatura, ela está um pouco alinhavada aí na nossa construção, mas não só isso. Como, por exemplo, o espetáculo O Sagrado e o Profano às Vozes de uma Cidade. A gente se coloca no lugar de pesquisar a rua, a sonoridade, as relações sociais existentes no Cariri, especificamente nesse trabalho da cidade de Juazeiro do Norte. Então, uhum, assim, o grupo, ele está sempre nessa relação de buscar múltiplas possibilidades investigativas. A gente não se fecha exclusivamente numa forma assim, de trabalho. E aí, hoje, ativamente, nós temos o Pequeno Príncipe, que é um trabalho que existe, né? Está na origem do grupo e ainda existe o nosso repertório. Estamos com Existe Sempre Alguma Coisa Ausente, que é esse trabalho que eu falei, que tem direção de Edsel Barbosa. uhum, Existe um espetáculo que ele é bem novinho, que
ele era um espetáculo que nós tínhamos como contação de histórias e agora estamos pensando num formato mais de espetáculo mesmo, que é o Fazer um Bem Sem Ver a Quem. Estamos em processo de criação desse novo trabalho, que é um projeto que chama Quanto Custa Ser João, que é um projeto parte dessa relação da literatura dos miseráveis, numa relação com o bairro João Cabral. Então, assim, é muito diverso a forma de a gente trabalhar. Também tem uma relação de trabalhar com pessoas convidadas, entende? Então, tem muito, assim, dessa abertura de estar sempre buscando caminhos diversos para a gente se... O que é bom, né? Esse experimentar, esse não estar fechado demais para uma determinada coisa, num determinado nicho, que permite com que você possa transitar por outros, né? Por outras experiências também. Lucivânia e Emanuel, uma outra pergunta. O grupo ele tem um projeto pedagógico? E qual seria o projeto? Assim, nós não temos um projeto pedagógico organizado nesse sentido, assim, de, nossa, esse é um trabalho pedagógico, mas eu costumo dizer que a relação pedagógica que existe no grupo está dada pela formação que existe nos próprios grupos. Por exemplo, eu sou formada no curso de licenciatura. A questão da pedagogia está ligada à minha formação. Emanuel vem se construindo enquanto sujeito desde muito antes de descobrir que queria trabalhar com música, ele já experimentava a relação ali de dar aulas de flauta, de música. O Nilson também é professor. O Eudes não está nesse lugar, mas pela forma de a gente estar sempre dialogando, acaba se inserindo também. Então, acho que a relação pedagógica ligada ao grupo, ela está muito nesse lugar de nós estarmos o tempo todo compreendendo que o nosso próprio fazer artístico ele já é um espaço de construção pedagógica do sujeito para as relações das artes cênicas, né? E aí a gente se coloca nesse lugar de dar oficinas também, nesse lugar de pensar a relação do espectador e da espectadora. Então, assim, é uma questão pedagógica muito ligada, mas que não tem um trabalho relacionado e que faz parte do repertório, assim, do grupo. Até existe um trabalho que nós temos no repertório que chama Atuantes Visita, que nós até já desenvolvemos com você, que é uma relação de troca. O Atuantes vai até alguns grupos de teatro conhecer esses grupos. E aí foi ótimo, né? Experiência lá com os meninos. Isso. Maravilhosa, foi muito bom. E aí a gente vai até esses grupos e existe esse lugar de troca, né? Tanto de troca do espetáculo, que a gente oferece um espetáculo para aquela comunidade em que o grupo que nós visitamos está inserido e existe esse lugar de troca no final, como existe a troca entre os próprios grupos, assim, a troca a partir de oficinas, de experiências que são desenvolvidas pelos próprios coletivos. Então, assim, a questão pedagógica ela está muito nesse lugar ainda. E desde o início do coletivo que a gente vem tendo integrantes, né, que saem praticamente da faculdade, né, que saem da faculdade. Eu acho que agora no coletivo nós somos 5 pessoas. Tem a Lucivânia, que é formada, né, em teatro pela URCA. Eu que estou me formando, estou no curso de música da UFCA. Aí tem o Danilo, que está fazendo teatro, tem o Eudes, que faz teatro, e tem Nilson, que é formado em teatro. Então, é todo mundo dentro do campo pedagógico, né? E com um pensamento pedagógico, né? Sim, sim. E sem falar que esse processo mesmo que a gente tem de recepção, né, do espetáculo com o espectador gera esse processo de ensino-aprendizagem e o que também é gerado dentro do coletivo a partir das pesquisas que a gente realiza enquanto membros. Lucivânia e Emanuel, então me fala um pouco como é a relação do grupo com os outros coletivos daqui, da região. A gente tem umas parcerias muito, muito boas, assim. O fato da gente ter criado o projeto Atuantes Visita já foi para se aproximar mais desses grupos, sabe? Não só daqui da região, né? Que a gente tem parceria com
com o Grupo Ninho, né? Tanto é que a gente divide série. Temos parceria com a Trupe dos Pensantes, que a gente chegou a visitar também. Eles foram nos visitar também lá na Casa Ninho. O pessoal de Barbalha, o Louco em Cena. Então, e meio que se cruza, porque alguns integrantes do grupo, ou que já foram convidados a fazer parte de espetáculos do grupo, também fazem parte desses outros grupos. Então, a gente meio que tem uma rede, né? Se forma uma rede aqui no Cariri muito interessante. Tipo, o Edson Barbosa, ele é do Ninho, mas está dirigindo um trabalho com a gente. É, alguns dos participantes da Trupe dos Pensantes já fizeram parte do coletivo, né? O Raimundo Lopes, que é ator no Pequeno Príncipe, né? Desde quando o espetáculo iniciou. Ele é do Louco em Cena. Então, se forma aqui na região do Cariri, meio que com o coletivo, né? Meio que essa rede entre os atores e justamente a amizade e os afetos que vai se fazendo aqui na região, né? Essa luta de também estar ali atrás de conseguirmos manter os espaços, né? A gente está vendo aí a situação da Trupe dos Pensantes, né? Perdendo aí o seu espaço, né? Infelizmente. Estamos juntos, a gente vai tentar, né? Ajudar da forma que a gente puder. Então, a nossa última pergunta, porque infelizmente o nosso tempo está acabando e a conversa está maravilhosa. Mas, né, eu passei até batom. Não, mas sabe o que era que eu estava pensando, Lucivânia? De uma próxima vez, uma por cada grupo que a gente vai trocando, ou no máximo dois, que é para poder a gente ter um tempo para conversar, né? Para poder a gente esticar mesmo essa conversa. Mas aí nós vamos conversando aqui, o tempo vai rodando e a gente vai se ajustando, né? Então eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que é crucial no que diz respeito esse estar em teatro de grupo, fazer teatro de grupo. Então, para vocês, o que é ser teatro de grupo? Para mim, é assim, eu falava até com os meninos mais cedo, porque diferente a essa pandemia, a gente não para, né? E aí a gente até conversava há pouco, parece que é o momento que a gente mais está trabalhando. E nós estávamos no encontro, assim, anteriormente, antes de a gente estar aqui. E aí eu falava sobre o pensamento de que eu não sei pensar o meu corpo sem ser numa relação com o outro. Sim. Eu acho que a relação de fazer teatro, só a relação de fazer teatro já lhe coloca numa relação de coletividade muito, muito, muito forte, assim. E aí, quando você pensa essa relação com o teatro de grupo, é quando você começa a perceber que você não está sozinho de verdade. Fazer teatro de grupo, para mim, é ter a possibilidade de ter pessoas que olham para o mesmo horizonte, olham com a mesma perspectiva. Claro, cada um com o seu pensamento, mas é a união, as individualidades compostas, né, a partir dessa composição entre esses vários corpos, que faz com que a gente olhe para um possível lugar e faça com que a gente consiga se organizar politicamente para se colocar no mundo, para se gerar no mundo. É uma forma de viver mesmo. Se fortalecer, assim, né? Também é uma forma de se fortalecer. Quando a gente está junto, eu já falei, né? Isso aqui mesmo. Quando a gente está junto, a gente se fortalece, né? E nos dá mais vazão a muito mais histórias, muito mais vivências, né? A gente realmente se fortalece. Eu acho que a palavra é essa. Para mim, eu acho que trabalhar em coletivo é se fortalecer, sabe? Sim. E afetar o outro também, sabe? Exato. Até porque nesse processo de encontro, né, a gente acaba criando uma identidade coletiva, na realidade. E vocês disseram uma coisa que é muito importante, assim, que o ser teatro de grupo, ele vai muito além do que a gente faz apenas artisticamente, né? Você acaba que a coisa acaba por entrar em outros lugares que são da família, que são, por exemplo, da individualidade de cada um, né? A gente acaba criando relações tão próximas que muitas das vezes é maior do que a que você cria com a sua própria família, né? Com algumas pessoas que
que são de sangue, e acaba que o sentimento de pertencimento pelo grupo, pelo coletivo, acaba sendo o sangue que corre, né, entre todas as pessoas que estão inseridas nesse processo. Outra coisa, ainda dá tempo para a gente conversar mais um pouquinho. Deixa eu perguntar para vocês, e a relação de vocês com a cidade? No sentido que eu falo aqui, no caso, o Cariri acaba sendo dilatado, né? Crato, Juazeiro, Barbalha, mas assim, a relação mesmo assim com a cidade, que não é apenas que não são apenas as pessoas que fazem teatro. Como é que se dá essa troca? Eu não sei se eu vou conseguir te responder da forma que tu esperas. Eu não sei se eu compreendi muito bem a pergunta, mas assim, no sentido das questões de criar, a gente tem conseguido perceber nos últimos tempos que cada vez mais a gente está tentando perceber que são as narrativas do povo do Cariri e a corporeidade do povo do Cariri que são os nossos principais elementos de construção cênica, de criação de espetáculos e de criação de trabalho de ator, de atriz mesmo, sabe? Aí, uma outra, eu não sei se era essa a pergunta, mas a relação com o povo da cidade, com a relação com a cidade mesmo, assim, essa coisa do impacto, eu não sei se era nesse sentido a pergunta, mas para responder também, eu acho que é uma coisa que a gente tenta caminhar. Eu acho que Uhum. a gente não chegou naquele lugar de, tipo assim, essa comunidade e tal, ela nos conhece, ela sabe que nós somos um grupo de teatro, que nós somos atuantes. Não, porque eu acho que isso não se constrói sozinho. Não adianta o coletivo Atuantes em Cena desenvolver esse tipo de projeto só. Eu acho que é um movimento muito maior. É por isso que quando tu fala qual a relação também dos grupos daqui do Cariri, Sim. eu penso que nós temos uma boa relação enquanto humanidade, enquanto pessoas que convivem e que fazem teatro juntos, mas eu acho que falta um, um movimento Sim. maior desse de a gente se colocar mais, que a gente exige que, por exemplo, as políticas públicas se voltem de forma mais presente para a nossa produção. A partir desse momento, e tendo essa relação, por exemplo, da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, dessas pessoas que estão no poder público, trabalhando junto com a gente, junto à Secretaria de Educação também, aí sim é quando eu acho que a gente vai estar conseguindo dialogar de forma mais direta com esses institucionais populares. Porque nós sozinhos a gente até consegue. Por exemplo, agora nós estamos no bairro João Cabral e a relação que nós estamos desenvolvendo no bairro João Cabral, nessa pesquisa, a gente não quer chegar lá e buscar o material que a gente pesquisa e ficar. Não. A gente quer continuar mantendo o contato com as pessoas de lá. A gente faz chamada de conversa, a gente liga, quer saber como está, porque eu acho que é nesse lugar que a gente constrói, que pensa artisticamente, que a gente então, nesse pequeno micro, mas isso é uma coisa tão pequena que a gente está fazendo, é uma necessidade que a gente tem, uma necessidade de encontro com o outro, mas, no sentido maior, eu acho que é uma questão que a gente não consegue. É uma questão que a gente precisa de muito mais, entende? Isso é maior. Aí é quando eu acho que a gente ainda tem que colocar mais do Cariri. Pois é como se fosse uma troca, né? É uma devolutiva que a gente tem que dar, uma devolutiva social também que a gente faz, né? Com a cidade que nos abriga, que nos recebe, né? Acho que eu te interrompi, Emanuel, fala. Eu só disse que ela tinha falado tudo mesmo. Só que eu fui aqui. Então, meninos, para mim, ou para a Companhia Hortade, foi um prazerzaço recebê-los aqui nesse momento de troca. Vamos combinar de uma conversa mais dilatada em outro momento, certo? Vamos. Bem, falando isso, eu esqueci de fazer uma pergunta e que me veio agora. Para vocês, então, o que é que vocês acham desse movimento mesmo de integração dos grupos? Eu sei que agora, no momento está acontecendo, né, o Fórum Cearense de Teatro. Nós tivemos ontem uma reunião do Fórum do Teatro Interior, que foi maravilhoso. E para vocês, qual a importância dessa troca mesmo, desse intercâmbio entre os grupos, principalmente os grupos do interior? Sabe? Eu acho que é para ontem, assim. Eu estou falando demais. Eu demoro a falar.
Acho que tem a ver. As pessoas tímidas são um pouco assim, né? Então, eu acho que esse tipo de movimento já era para ter acontecido, mas eu acho que as coisas também chegam no momento em que tem que chegar. Eu acho que a gente estava compreendendo, eu acho que estava tentando criar essa relação com o exterior, o que é que eu sou, o que é que eu sou no exterior. E acho que a gente chega nesse momento de tentar fortificar essa relação. Acho que também muito desgastado pelas nossas percas, Sim. pelas desse governo, desse desgoverno, né? Acho que Uhum. essa perca, 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 perca vai nos desgastando, vai fazendo com que a gente perceba que ou a gente, que é como diz as meninas do Bruneck, né? Valéria e Verônica, ou a gente se junta ou a gente se lasca. Enfim, é nesse lugar, entende? Assim, e que bom que a gente está conseguindo se juntar agora. Eu acho, e eu tenho esperança, acho que é por isso que senti a necessidade de estar naquela reunião, que eu acho que esse momento vai dar certo. Então, a Sim. gente está tão engraçado que vai fazer com que a gente se une, com que alguns bons frutos venham dessas reuniões que a gente está tendo, desses encontros. Que massa. Então, meninos, muito obrigado por compartilhar afetos com a gente. Quer dizer que vocês são maravilhosos. Sim, Lucivânia, era atuantes em cena. Aí, não, aí eu lembro que aí ficou aquela história, né, no ar. Aí eu fui montar o Preto e Bigode, aí botei lá, né, no cartaz. Aí tu, José, o grupo tá acontecendo. Ah, peraí, eu peguei e tirei. Foi mesmo, eu Tu lembro. fez um banner gigante, não foi, Breno? Foi quando foi estrear o Preto, né? Pois um beijo no coração. Voé para todos nós. E a gente vai se cruzando e vamos combinar outro momento da gente conversar com mais tempo, né? Agradeço muito esse espaço, acho que ele é importantíssimo para o nosso estado. E eu quero agradecer muito as pessoas que foram comentando aqui. Eu não consegui dizer oi para ninguém, porque eu estava tentando falar com eles, né, para a gente poder muito, mas um beijo para todo mundo, muito grande. E foi um prazer, muito obrigada, senhor Pai, que a gente consiga fazer outras ações pós esse processo todo de pandemia. A Aldeni mandou um beijo para você. Eu vi aqui. Cheiro! Um abraço em todos aí da Companhia Offline, a todo mundo que está acompanhando aqui. E vamos esperar aí esse convite, né, para a gente conversar essa conversa mais dilatada. Sim. Conversar, acho que Tomar um café na tomar um casa café, sim, com certeza. A gente vai com seu filho. Café com Arte, né? Pode inclusive lançar esse projeto aí. Pois um beijo, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E continuem aí, viu? Trocando com a gente aqui nesse espaço. Beijo. Cheiro. Cheiro, tchau. Tchau. Que legal, gente. É muito bom conversar de teatro de grupo. É muito bom conversar com pessoas que têm o teatro na veia, né? Esse amor